que nenhum deles é do nosso. Então aí vamos ver, está vendo aí? Está vendo aí? Não eram do nosso, não eram salvos. Não, nada disso. Simplesmente não eram do nosso porque estava em pecado. Se está em pecado, não é do nosso. Olha, se irmãos dentro da igreja começam, desviam, vivem pecando, eles não são do nosso. Então se eles saíram porque não é do nosso. Porque quem é do nosso permanece fiel. É isso que ele está dizendo. Está vendo como é que são textos tão rasos? Você não sei nem de muita teologia, mas está vendo que o texto está falando de outra situação. Está aplicando a quem é fiel e quem se desvia. Quem desviou no caso aqui. Bem, tem outras passagens, né? Não vou ler todas, né? Eu coloquei um link aqui, porque esse tema é muito bem tratado nesse livro aqui. Não sei se algum de vocês tem. Ele é um livro da teologia cristã, mas a teologia cristã não tem mais. Então, nesse livro, se cuidar, porque quem comprou, quem não comprou, compra mais. Mas quem aqui tem aquele livro, Porque Sou Membro da Igreja de Cristo? Livro bom, recomendado. É um laranja, todo laranja, né? Porque Sou Membro da Igreja de Cristo. Amarelinho. Pronto. Então, esse aí é do capítulo 20 desse livro. Ele aborda muito bem essa questão, combatendo essa heresia. Aí, a refutação para essas passagens, eu coloquei o link aqui, que tem as páginas, a cópia das páginas, né? Onde você pode verificar com mais detalhes, né, a refutação teológica para cada um desses textos, tá bom? Aí está o link, aí você vai poder depois clicar e verificar direitinho. Mas não é coisa assim. Os textos são muito simples, estão falando na fé, normalmente quem é fiel. Chega a ser uma coisa de mundo. Vamos entender o que Paulo disse em Romanos 8, 35 e 39. E é exatamente, eu já falei aqui, né? Nada, quem vai nos separar do amor de Deus, né? Então, já falando sobre essa passagem aqui, né? Nada pode nos separar, mas você pode, né? Você quer ligar a Bíblia. E o que Jesus quis dizer em João, capítulo 10, versículo 27 e 28. Vamos ver essa passagem. Abra aí no Evangelho de João. Agora no Evangelho, não é na carta, certo? Evangelho de João, capítulo 10. Versículo 27 e 28. Diz assim, Jesus falando, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Não há problema. É verdade. Quem é que pode nos tirar da mão de Cristo? Satanás pode? Não. Alguma pessoa pode? Não. Nada. Um familiar, o governo pode? Algum espírito pode? Uma assombração pode? Nada. Um cachorro bravo? Né? Nada. Um exército? O que é que pode tirar você do poder de Cristo? Nada. A igreja foi perseguida por um império, por soldados romanos ferozes com espada, sobreviveram. Claro, teve alguns que não aguentaram. É bom você saber disso, tá bom? Eu sei que a gente fala muito sobre a igreja lá na Arena dos Leões, né? Os irmãos foram mutilados, mortos, né? A igreja sobreviveu àquele massacre, perseguida pelo Império Romano, mas o sangue dos cristãos gerava cristãos. Mas vamos ser realistas também, a história confirma também que teve irmãos que não aguentaram não. Não quiseram passar por aquilo não e acabaram participando do sacrifício aos deuses pelo governo romano. Mas a igreja firme perseverou, né? Firme perseverou. Então aqui Jesus está dizendo que ninguém pode tirar da mão dele. Agora você pode sair. Jesus não tranca você, não coloca você no cadeado, né? Dentro da igreja não está no cadeado para ninguém sair. Não, você pode. Você tem um livre-arbítrio, a decisão é sua. Deus não quer ninguém obrigado. Deus não quer ninguém obrigado. Agora, essa passagem de Hebreus, ela é a prova absoluta, juntamente com o texto que nós temos de Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 10,
versículo 26 e 28, é a prova absoluta de que sim, uma pessoa que foi convertida de verdade, ela pode cair na fé. Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 28. Ora, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, cristãos que receberam a salvação, mas vivem no pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador preste a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas que tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado aquele que calcou os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança. Olha aí, ó, com o qual foi santificado. Essa pessoa foi salva, foi santificado. E agora ela ultrajou o Espírito da graça. E ele termina no versículo 31 dizendo: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Cair numa situação de apostasia, né? E 1 João, lá no capítulo 5, no último versículo, ele diz: o maligno não lhe toca. Você estando em Cristo, Satanás ele fica em redor, mas ele não pode tirar você. Você é que se coloca em situação para ele poder atacar. Por isso que Pedro diz: tome cuidado, né? Cuidado. Mas ele não pode arrastar você da igreja, ele não pode fazer. A gente só vê isso em filme de terror. Filme de terror acontece as barbaridades, né? Assiste filme de terror, fica até assustado. Né? Aquele negócio de possessão, aquelas coisas ali, né? Acontece tudo, né? Na realidade não é mesmo assim. Em Cristo, Satanás não pode atacar e tirar você de forma nenhuma. Agora, esses casos que acontecem, que talvez por aí tem filme, exorcista, né? É diferente. São diferentes. São pessoas que permitem. A Bíblia diz, Paulo falou, olha, não dê lugar ao diabo. Isso é uma advertência bíblica. Não dê lugar ao diabo. Então, se a pessoa dá lugar ao diabo, aí está sujeita a tudo, né? A tudo. Faz aquela brincadeira, aquela bruxaria, né? Abre portal para espírito, espiritismo mesmo. Espiritismo, né? Essa conversa de espírito de luz. Como é que tu sabe que o espírito é de luz? Tu está vendo o espírito lá com a luz? Ele está dizendo, né? Conversa, é conversa. Não tem espírito de luz que eu digo, não. Eles mentem. Eles mentem. Mentem de verdade. A gente mente, o ser humano mente, os espíritos não mentem. Ah, é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, tem certeza? Você está vendo? Está vendo ele ali? Não. Então, você sabe o que é? É sério isso. É sério. Tem gente que acredita nessas coisas. Bom, isso aqui, gente, é o seguinte. São as palavras aqui, esses ismos que existe, né? Calvinismo, arminianismo, né? Então aqui tem o seguinte: monergismo e sinergismo. São palavras para falar a mesma coisa, certo? Calvinismo e livre-arbítrio. Né? Só que é o seguinte: essas duas palavras, elas demonstram duas correntes teológicas. Né? A primeira, monergismo, esse gismo vem de ação, certo? É uma ação. Mono vem de mono, quer dizer um, né? Um. Uma coisa, mono é um só. Monofásico, bifásico, trifásico, tem isso, né? Duas fases, uma fase é mono, né? Sinergismo vem de sinérgico, né? Vem de atividade que você tem que ter pessoas para fazer uma ação. Então, uma ação sinérgica é uma atividade feita por pessoas. Entendeu? Sinergismo é uma atividade, uma ação, certo? O que quer dizer isso?
Isso aqui é em relação à salvação, certo? Salvação. Monergismo é o pensamento do calvinismo, que vai dizer o seguinte, que a salvação é um ato totalmente de Deus. Você não tem participação nenhuma. Você não faz nada na sua salvação. Quem salva é Deus. E é verdade. Claro que é verdade. Eu não posso salvar a mim, eu não faço nada para salvar. Quem faz a salvação é Deus. Se Jesus não perdoar meus pecados, eu vou perdoar como? O que eu vou fazer? Tem algum sabonete, alguma água para passar aí? Não tem. Beber alguma coisa para limpar os pecados? Não tem. Só Deus pode fazer isso. A salvação é uma ação divina. Mas qual o problema aí? Eles acreditam que a salvação não é pelas obras. Eles acreditam que o ato de você ter que ir a Deus e fazer algo, eles acham que isso é uma obra. Certo? Eles acham que isso é uma obra. Por isso que eles não aceitam o batismo. Porque para eles o batismo é uma coisa que você tem que fazer. Então para eles o batismo é uma obra. E a salvação não é pelas obras. Por isso que eles não admitem de forma nenhuma você dizer que você tem que ser batizado para ser salvo. Para eles o batismo é uma obra. Certo? Então não, para eles a graça é de Deus, a salvação é de Deus. Então, no momento que você crê, você tem a sua fé, Deus, a sua graça, salva você completamente. Tem filmes que mostram isso. Eu assisti um filme recentemente, muito bacana. Eu acho que alguns de vocês assistiram esse filme, foi um sucesso. É um filme, digamos assim, evangélico, né? Ele mostra uma corredora, uma garotinha, ela fazia atletismo, mas ela tinha asma. E o treinador, ele treinava equipes, né? E ele é chamado para treinar essa corredora. E ele fica muito chateado. Diz, poxa, eu treino equipes, e eu vou ter que treinar essa menina. E a menina tem asma. Como é que eu vou treinar essa menina para ganhar uma corrida, né? Ele fica chateado, né? Mas aí ele aceita, né? Ele aceita. E é muito bonita a história, né? O filme é muito bonito, né? E ela é uma corredora, ela se esforça, mesmo tendo se esforça. E ele acaba se dedicando desse treinamento. E ela ganha a corrida. Ela vence. Coisa impressionante, é um filme muito bacana. Só que no filme mostra ela se converte. Sabe como é que foi a conversão dela? Uma oração. Uma oração. A oração do pecador. A oração do pecador. Ela se converteu com uma oração do pecador. E no filme mostra. Ah, Senhor Deus, me perdoa do meu pecado, eu te aceito, Senhor Jesus. Aí ali ela tem a receita que ela faz, né? Aí eu não sei se tinha uma cristã, a professora, alguma coisa abraça ela, né? E aquela felicidade, entendeu? Pronto, ela foi salva. Veja isso, é um filme, gente, famoso, então, eu achei de cinema. Tá? Não lembro o nome, tá por aí, entendeu? Você não achar, certo? É esse pensamento, exatamente isso, entendeu? Mas para ela nem foi batizada, não, ela aceitou Jesus no seu coração, entendeu? Mas então, para eles o batismo é uma obra, não são salvos pelas obras. O problema é que eles fizeram algo aí atropelado, porque veja só, o que é uma obra? Uma obra é algo que eu faço, eu tenho que fazer alguma coisa para receber a salvação, é uma obra, então, isso é uma obra. Por exemplo, se você tiver que fazer o quê? O que é que tem que fazer? Ah, você tem que fazer uma caminhada de 1 quilômetro, isso é uma obra. Ah, você tem que dar esmola, é uma obra. Você tem que fazer uma penitência, isso é uma obra. Qualquer coisa que você tem que fazer para ser salvo, isso é considerado uma obra. Errado, não pode, nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça de Deus. Só que o batismo, eles esqueceram de prestar atenção no detalhe. A Bíblia não diz que nós temos que fazer o batismo para ser salvos. A Bíblia não diz isso não. Onde é que está isso na Bíblia? Que nós temos que fazer o batismo para ser salvos. Não. A Bíblia diz que nós temos que ser batizados. Mas eu tenho que batizar? Eu tenho que batizar? Não. Eu tenho que batizar alguém? Não. Eu batizo a mim mesmo? Não. Eu sou batizado, ou seja, eu não faço nada. Eu simplesmente me entrego a Deus, vou até as águas, não faço nada. Quem batiza é uma pessoa, meu irmão, eu sou batizado, então isso não é obra. Eu não fiz o batismo, agora se dissesse assim, quem crê em batizar será salvo. Aí eu tenho que batizar. Então eu tenho que batizar alguém. Diz, poxa, eu quero ser cristão, não quer? Quer ser cristão, não quer? Creio. Então tem que batizar alguém. Quem é que eu batizar? Você vai batizar fulano, pronto. Aí tá certo, né? Mas não é assim. Eu sou batizado, nós fomos batizados. Algum cristão chega assim e batiza assim próprio? Chega assim no rio, né? Como é que ele vai fazer? Chega no rio. Pronto. Já viu isso? É o problema. Não. É assim não. Você está lá, coloca a mão aqui, né? A pessoa é que vem e
A alavanca. Isso não é obra. Eu me batizo. Eu me batizo no pai do Filho. Não é assim. A pessoa batiza você, então eles erraram. Ninguém batiza, então isso não é obra. Não é obra para a salvação. A salvação continua sendo pela graça de Deus. Agora nós temos que nos colocar nas mãos de Deus. Isso é um ato de fé. O batismo é um ato de fé. Simplesmente isso, né? Então o monergismo é esse pensamento, certo? A salvação é totalmente de Deus. Mas realmente ela é um ato totalmente de Deus. O que você pode fazer para você ser salvo? Nada. Se Deus no fim, com sua graça, naquele batismo que você fez, ele limpou seus pecados, o que a gente ia poder fazer? Nada. A não ser que a pessoa não foi pela fé. Aí não valeu. Né? A pessoa que foi ser batizada por outro motivo, foi ser batizada por causa da mãe, por causa do pai, por causa do esposo, por causa da esposa, foi ser batizada porque gosta dos irmãos, porque gosta da igreja, porque quer tomar ceia, porque quer participar do grupo de louvor, porque quer. Bem, aí no motivo aí não vale. Os batismos não valem. Não valem. Ou seja, todos os acontecimentos de um batismo é de fora para dentro. Perdão do pecado, a filiação a Deus, participando da mesma família, né? Isso. Poderia ser que Deus dissesse, olha, se arrepende e se batize, que você vai ser meu filho. Aí diz para outra pessoa, se arrepende e se batize, você vai ser meu filho, e a gente ser irmão um do outro. Deus tem poder para isso. Os cantos no céu, né? Os anjos que cantam lá, o nosso nome no livro da vida, tudo é de fora. Bem lembrado, né? Nada fica aqui, fé. Verdade. Mas como é obra? É verdade. Nunca será obra. Porque se for obra, merece salário. Se é salário, não é de graça. Isso. E você tem que fazer a ação. Porque o batismo é consequência do discipulado que você teve, né? É o conhecimento, ouvir a palavra de Deus, né? E a fé de ouvir. A fé do evangelho que foi pregado a ele. Então ele tem que ouvir e crer. Se ele entendeu, a consequência é o batismo. E ali você vai ouvir para esse que agora, né? E assim levantar para quebrar essa nova. Exatamente, é o novo nascimento. É isso aí. É isso aí. Então, o perdão dos pecados vem de Deus. A vida do Espírito Santo vem de Deus. Colocar você no reino vem de Deus. Nova criatura, novo nascimento. Tudo é feito por Deus. Mas o batismo que você faz, a pessoa vai aqui, mergulha você nas águas. É tudo vem de Deus. Agora vamos lá. Sinergismo também tem seus problemas. Também tem seus problemas. Faz a pessoa entender que eu tenho que ter alguma ação para receber a salvação. Então, gente, a coisa é tão sutil que cria alguns problemas, né? Mas é como quem diz assim, vamos dizer, a salvação de Deus ela é completada com a ação do homem. Então isso está 50% certo e 50% errado. 50% certo, porque, claro, né, nós temos que nos colocar na mão de Deus, nós temos que nos entregar, temos que obedecer. Jesus dá os mandamentos, a gente tem que obedecer. Então existe a nossa parte na salvação. Você já viu aquele estudo que tem assim, tem aquele estudo sobre a salvação. Aí tem assim, a nossa parte, tem, já viu isso aí? O estudo sobre a salvação, aí tem a nossa parte. Então, o que é a nossa parte? O que é que eu preciso fazer para receber a salvação, né? Então, só que a nossa parte não faz a salvação. A nossa parte é para receber a salvação. Ela não faz a salvação. Então, preciso tomar cuidado para não pensar que nós temos a nossa participação na obra de Deus, porque eles ficam escandalizados com isso. Eles acham que nós pregamos, que nós fazemos algo também para completar a salvação, que a salvação é 50% de Deus, 50% nosso. Deus dá a salvação, mas a nossa contribuição não. Salvação é 100% de Deus. Agora você tem que se colocar nas condições que Deus pede para poder receber esse perdão. Como Osiris, o material nosso, irmão, não sei quem é esse irmão, de 72, ano 72. O material é difícil para a mente estar absorvendo as informações pela linguagem do livro. Ele lá diz o seguinte, que
a graça de Deus, ela é coletiva, ou seja, ela é subjetiva, porque a revelação de Deus ao ser humano já é uma graça, porque ninguém vai chegar na presença de Deus e dizer assim: Deus, eu não me servi, porque eu não me conhecia, mas Deus se revela na natureza, na sua palavra. Aí diz assim que a obra do Espírito Santo, ela trabalha na humanidade de forma subjetiva. Dois caminhos. Primeiro, para a revelação à pessoa de Deus. E segundo, de forma objetiva, para a salvação. Ou seja, mesmo na subjetividade da revelação do Espírito de Deus ao ser humano, ela é de Deus, nada do homem. Porque até para ter fé, a gente já tem uma graça, não graça de salvação, graça de revelação do Todo-Poderoso ao ser humano. Aí eu digo até assim: qual é a primeira coisa que Deus faz ao ser humano? Se revelar. E a segunda, que nesse caso é a mais importante para o ser humano, a salvação. Deus se revela e traz na revelação a sua salvação. Isso aí. É isso aí. Exatamente. Então Deus fez tudo que era necessário. Deus fez tudo. Jesus cumpriu na cruz. Agora nós temos uma mensagem que vai dizer. Foi a pergunta, essa pergunta foi feita 2 vezes, né? No Novo Testamento. Ela foi feita em Atos capítulo 2 e ela foi feita em Atos capítulo 16. Só que veja que interessante. 2 situações onde as pessoas estavam em situações diferentes. Então a resposta foi dada de acordo com a medida da posição daquelas pessoas. Os judeus e o carcereiro. Os judeus, eles já eram pessoas que conheciam a Deus, seguiam a Deus, conheceram Jesus, porque Pedro, quando prega, diz que Jesus fez milagres como eles mesmos viram, né? Então os judeus já sabiam quem era Jesus. Pedro pregou para eles e eles fizeram a pergunta. A pergunta deles: o que precisamos fazer? O que faremos, irmãos? Foi? Que faremos, irmão, para ser salvo? O que faremos? E aí foi Pedro disse: se arrependam. Agora preste atenção. Pedro não disse assim: creia em Jesus, aceite Jesus no seu coração. Por que Pedro falou isso? Porque eles já creram. Quando eles perguntaram: o que devemos fazer? O que faremos? Foi uma pergunta de fé. Eles creram. Só quem crê faz uma pergunta dessa. A pessoa que não crê, ela não está interessada em saber fazer nada. Mas a pessoa que crê, ela diz: o que é que eu faço? Como é que eu faço? Né? Então, ela creu. Então Pedro disse simplesmente: se arrependam e sejam batizados para receber perdão do pecado e do Espírito Santo. Agora veja, o carcereiro, ele recebe a mesma resposta, o mesmo ensinamento que Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Faça um discípulo, batizando do Pai, se pregar esse arrependimento a todas as nações. A mesma resposta foi dada para ele, só que para ele foi dada uma resposta logo completa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Por quê? Porque ele não disse para o carcereiro: se arrependa, seja batizado. O carcereiro não era judeu, ele era romano. Ele não conhecia Jesus. O carcereiro devia conhecer muito dos ídolos. Talvez ele não ouviu falar de Jesus, mas ele não tinha conhecimento claro sobre Cristo. Jesus para ele era algo que não era tão conhecido como era para os judeus que viram Jesus. Então, para aquele carcereiro, era definitivo para a salvação dele a fé em Cristo. Por quê? Porque uma vez que ele cresce em Jesus, é óbvio que ele iria fazer o quê? O que ele fez, foi o que ele fez. Se arrependeu, lavou os vergões das feridas e naquela mesma hora da noite ele foi batizado. Então ele recebeu o mesmo ensinamento. Só que para ele foi colocado logo a fé porque ele tinha que crer em Jesus. Porque ele era um pagão. Já aqueles judeus já conheciam a Jesus e eles creram. Eles creram. O carcereiro simplesmente perguntou: o que é que eu faço para ser salvo? Creio em Jesus. Os judeus já tinham crido, perguntaram o que ele vai fazer. Entende? Então são situações diferentes, mas
Todos fizeram a mesma coisa. Os judeus se arrependeram, foram batizados. O carcereiro também creu, se arrependeu e foi batizado. Mas a salvação, como nós vimos, vem totalmente de Deus. Apagou aqui, eu não sei como é que volta. Não sei não. É o cabo aí, ó. Olha se foi o cabo. Gente, a gente não vai ter intervalo, tá bom? Vamos terminar já às 3h30 e a gente já conclui, tá certo? E aí eu vou conseguir fazer com que vocês sobrevivam e consigam sair daqui andando. Não é isso? Então, vou trabalhar já agora. Assim, Eu vou dar a isso. mas aí uma pessoa, Oi? Não, mas a gente faz depois. Vai ser possível. Deixa eu ver. É. Intervalo é o tempo que o menino chega para ajeitar aí. Então vamos no intervalo. Vamos lá. No intervalo. Porque é que eu posso falar com eles?